é uma homenagem à Amália e é uma maneira de deixarmos o legado às crianças que não a conheceram e que nunca viveram durante o tempo em que ela viveu. E é isso mesmo que eu lanço agora. Será que as crianças de hoje sabem quem é a Amália? Não sabem tanto quanto deviam. Não sabem tanto quanto podiam, e essa é uma das funções das comemorações, não é? Por um lado, queremos preservar a memória da Amália, geralmente queremos preservar as fontes e os registros sonoros e visuais que perpetuam a presença da Amália. Queremos reeditar a obra da Amália, é muito importante. Finalmente estamos a conseguir ter toda a obra da Amália em disco disponível, com gravações de estúdio, mas também com takes alternativos, com gravações ao vivo. Mas queremos também passar esta memória às crianças que não viveram ao vivo. As comemorações não podem ser uma espécie de sessão de recordações dos mais velhos que a conheceram. Temos que passar esta mensagem, porque a mensagem da Amália é viva. E é uma mensagem difícil de passar. Até porque nós vivemos numa sociedade em que a memória não é muito valorizada. Pelo contrário, o que nós queremos é ter produtos novos para comprar e depois cansar-nos rapidamente deles e comprar outros novos e esquecer os anteriores. E, portanto, as coisas que ficam têm que ser lembradas. E é muito difícil passar esta mensagem a um público infantil que tem outras referências, e é por isso que este livro da Carminha é tão importante, porque ela soube encontrar uma linguagem que é apelativa, que é acessível às crianças, que tem palavras simples, que tem uma história contada como se fosse uma história de fadas, ou uma história de princesas e heroínas. As imagens do Tiago são lindíssimas e ajudam também a criar este atrativo, esta empatia. Isto é difícil. A Carmen não está a concorrer ao Prémio Camões e o Tiago não está a concorrer aos Prémios da Sociedade de Belas Artes. Estão a fazer uma coisa muito mais difícil, que é encontrar o registro certo para falar às crianças e despertar este bichinho de curiosidade para ouvir mais a Amália. Portanto, é muito importante. Eu, de tal maneira, gostei que fiz uma coisa atrevidíssima e fiz um fado para a Carminho. Que se chama Trovas para a Carminho, em verso de pé quebrado. E eu passo a ler. A Amália tinha mistérios que não se podem explicar, por mais que haja livros sérios que os prometem desvendar. E é tão pouco o que sabemos, e de saber tanta a sede, que em muitos casos vemos a tirar barro à parede. Uns dizem que era fascista, devota de Salazar, outros que era comunista clandestina a conspirar. Há quem invente, entretanto, de amores para Fernália, desde o clã Espírito Santo ao rei Humberto de Itália. Uns criticam indignados a sua voz tão beirã e os fados novos e ousados do Valério e do Ulman. Outros, em tom virulento, invocando 1000 razões, censuram-lhe o atrevimento de ter cantado Camões. E há quem sinta o embaraço destes fados eruditos, com as letras a Picasso e de acordes esquisitos. Enquanto assim mergulhamos nestas teses com ardor, por vezes não nos lembramos, é de ouvir com amor. E é desse deslumbramento que nos fala este livrinho, pela pena e pelo talento do Tiago e da Carminho. São rimas sem pretensões, fluentes, bem alinhadas, que, como as ilustrações, são simples e engraçadas. Falam da Amália a contar à menina e ao menino como ela soube traçar os rumos do seu destino. Como esta voz sem igual, tão marcada pela tristeza, se tornou universal, mas ficou bem portuguesa. Como afinal nessa voz, para o bem e para o mal, encontramos todos nós o espelho de Portugal. E foi este o desafio, ainda por cima mal pago, que confrontaram com brio a Carminho e o Tiago. Fica assim, pois, editado, escrito com todo o carinho, este livro apaixonado do Tiago e da Carminho. E o menino afortunado que o leia de les a les pode dizer encantado, Amália, já sei quem és. Uau, que bonito! Fica já aqui o convite e o atrevimento de publicar esse texto como prefácio na 3ª edição. Seria ótimo, seria maravilhoso. E acabou pronto, como qualquer... Eu fico tão feliz de estar aqui hoje a apresentar este livro. Primeiro porque foi um desafio que realmente
fizeste essa inconfidência, Joana, mas é que eu não estava nem aí para um livro infantil. Eu nunca tinha pensado muito em livros infantis, sempre achei que eram peças interessantes, porque, do ponto de vista, às vezes, até psicológico, e para falar com as crianças, uma forma de ir ao encontro das crianças, mas nunca me tinha passado pela cabeça parar muito sobre e escrever ou pensar no como é que as crianças podiam conhecer outras personagens. E quando tu me fizeste esse convite, eu fiquei super emocionada, porque parecia que aquilo tudo estava alinhado. Ninguém sabia que eu estava grávida, então foi assim, nem tu, claro, mas foi assim um momento bonito. E depois, a seguir, foi pensar como é que eu conhecia a Amália. Eu conhecia a Amália em criança. Eu conhecia a Amália e era menina, de que me lembro, devia ter uns 6, 7 anos, quando comecei a ouvir a Amália, e as histórias que a minha mãe contava, de vir aqui a esta casa, exatamente a esta sala, ouvi-la cantar e estar em tertúlias a Amália recebia muita gente nesta casa, era uma pessoa que queria estar sempre rodeada de outros, dos seus amigos e das pessoas com quem gostava de cantar e de ouvir. E, portanto, a minha mãe teve essa sorte de vir aqui algumas vezes, até tem uma fotografia aqui da varanda com ela, e sempre fiquei fascinada com essas memórias que a minha mãe me contava. Depois, mais tarde, a minha mãe teve a sua própria casa de fados, onde eu vinha conhecer a Amália pessoalmente. Tinha eu 12 anos, portanto, eu acho que entre os 7 e os 12 é o público-alvo deste livro, e eu contei esta história exatamente para essa menina que eu era e que gostava de ter conhecido, e que conhecia a Amália através desses eventos fantásticos que ela tem na sua vida. E por isso resolvi escolher esses eventos que eu acho fantásticos, porque torna-se assim uma espécie de super-heroína. A Amália torna-se um super-herói para as crianças, porque, quer dizer, começou numa família simples, não tinha se calhar oportunidade para ser aquilo que ela quisesse. De repente era um talento que era incontornável, que ficava, era impossível não dar conta do talento dela. Depois, com isso, viaja pelo mundo inteiro, acaba por transformar o próprio estilo musical que ela abraçou. E depois tem assim uns pormenores engraçados, que gravou no estúdio dos Beatles e tinha assim uma data de pormenores, como ter revolucionado a estética dos vestidos e da forma como as pessoas se vestiam nos fados, e hoje em dia todas as mulheres fadistas são inspiradas pelos vestidos que a Amália vestiu. Não é impossível, mesmo sem estarmos a pensar nisso, aquilo está lá, e portanto, todo esse imaginário e esses episódios fantásticos dela, eu acho que qualquer criança, mesmo que não saiba quem ela é, vai ficar apaixonada por ela. E então eu senti que a minha tarefa era facílima no meio disto. A tarefa não podia ser mais fácil do que contar a história da Amália às crianças. Depois quis, se calhar, dificultar por uma razão. Escrever em cestilhas, e estamos aqui ao lado do querido professor Rui, que com a sua simplicidade escreve versos pela pena, sem hesitar, e até os canta, quer dizer, roubou uma cena, é preciso descaramento, rouba uma cena, mas foi uma belíssima surpresa, mas eu sempre que escrevi para fado, e já tive a oportunidade de escrever algumas vezes para fado e de os cantar, sempre que me aparecia ideias a escrever, era sempre a cantar fado. Nunca foi a escrita das letras das canções que eu escrevi, nunca foram sem música, foram sempre a cantar, ou Vianinha, ou Santa Luzia, vinha sempre um fado à cabeça. E para aqueles que não sabem, os fados tradicionais têm uma particularidade muito engraçada e faz parte da cultura do fado, que é, os fados são separados das letras. Então, eu posso colocar diferentes letras, desde que tenham a estrutura poética daquele fado, sejam quintilhas, sejam cestilhas, sejam decassílabos, posso colocar diferentes letras e contar a minha vida e cantar aquilo que eu realmente desejo através do fado tradicional. E por isso é que o fado tradicional caminha pelos tempos até hoje, até nós, sem ser um revivalismo, sem ser um memoriando. É hoje, eu canto aquilo que eu sinto hoje através de uma cultura musical, que é o fado. E então lembrei-me, vou contar mais qualquer coisa sobre o fado, não só contar a história da Amália, mas trazer
algo mais sobre a história do próprio fado às crianças e para tornar-se atual. E não podia ter sido mais bonita as suas palavras, ter falado sobre o fado e a história da Amália não são uma memória, mas são a presença dela hoje que continuará a ser viva nos tempos, porque o fado continua a ser isso, continua a ser uma cultura viva para ser vivida por mim, para ter sido vivida pela Amália, para ser vivida por mim hoje e provavelmente ser vivida por alguma criança que vai ser inspirada ou por este livro ou por qualquer fado que ela encontre e pela vida da Amália a cantar fado daqui ao futuro. Então resolvi contar a história em cestilhas e de tal maneira foi que é um livro que pode ser cantado. Então vá. Foi no tempo das cerejas que nasceu para grande orgulho esta menina encantada. Do dia não há certezas, ela escolheu 1 de julho para cá fazer morada. Do dia não há certezas, ela escolheu 1 de julho para cá fazer morada. A família em contratempos veio a Lisboa arriscar, eram da Beira Fundão. O pai tocava instrumentos enquanto a ouviam cantar, saltava-lhes o coração. O pai tocava instrumentos e quando a ouviam cantar, saltava-lhes o coração. Pois. Vou contar esta. O maior fã, o avô, que gostava muito dela, pedia de quando em vez: canta, Amália, meu amor, que eu vou contar à janela. Já pararam 9 ou 10. Canta, Amália, meu amor, que eu vou contar à janela. Já pararam 9 ou 10. Já pararam 9 ou 10 para ouvir cantar, como podem ver, olha. E agora vou cantar o fado A Marcha do Maceneiro. Com os seus 19 anos tornou-se profissional numa das casas de fados. Cantavam lá veteranos, Marceneiro, o principal, e outros muito afamados. Cantavam lá veteranos, Marceneiro, o principal, e outros muito afamados. Desde cedo despertou para as canções em espanhol, fez o seu primeiro vinil
Também os fados gravou como um lindo roxinol num estúdio lá no Brasil. Também os fados gravou como um lindo roxinol num estúdio lá no Brasil. Olha que coisa mais... Muito bem. E agora vou contar esta outra parte. Ainda temos tempo? Vou contar... Põe lá a Marcha Ana Maria? Sim. São tudo fatos de vestidas. Vou começar. Vestia para dar nas vistas lindos vestidos compridos no estilo tão original que hoje muitas das fadistas usam os mesmos vestidos que fez a moda em Portugal. Que hoje muitas das fadistas usam os mesmos vestidos que fez a moda em Portugal. 27 primaveras tinha quando começou no cinema, era uma estrela. Fez o filme Capas Negras e muitos outros filmou. O Plato era só dela. Fez o filme Capas Negras e muitos outros filmou. O Plato era só dela. Era tanta admiração que a Amália num frenesi cantava pelo mundo inteiro. Paris, São Paulo, Milão, Argel, Berlim, levando o fado ao estrangeiro. Paris, São Paulo, Milão, Argel, em Berlim, levando o fado ao estrangeiro. E para terminar, vamos tocar ali com uma proposta do professor Rui Vieira Neri. Vamos cantar o Triplicado para fechar. Foi um prazer, adorámos estar aqui convosco. Obrigada à Fundação por nos ter recebido na Casa da Amália, que é uma casa que parece que é de todos nós, quando cá entramos. E obrigada a vocês e a vocês. Até breve. Espero que em breve já todos possam dizer que já sabem quem é a Amália. Canto versos de Camões, David, Mourão Ferreira e de Pedro Homem de Mel. Canto versos de Camões, David, Mourão Ferreira e de Pedro Homem de Mel. Ela fez novas canções, compondo à sua maneira um repertório tão belo. Ela fez novas canções, compondo à sua maneira um repertório tão belo. O mundo inteiro rendia, mesmo sem compreender o português dos seus fados. O mundo inteiro se rendia, mesmo sem compreender o português dos seus fados. Comendas que merecia a Amália foi receber e prémios muito afamados. Comendas que merecia a Amália foi receber e prémios muito afamados. Com ferro ao Vaticano foi João Paulo II quem então a recebeu. Com rumo ao Vaticano foi João Paulo II quem então a recebeu. Nesse mesmíssimo ano, amigos de todo mundo cantaram-lhe o jubileu. Nesse mesmíssimo ano, amigos de todo mundo cantaram-lhe o jubileu. Uma imensa
imensa multidão saiu à rua e sofreu, escureceram-se os céus. Uma imensa multidão saiu à rua e sofreu, escureceram-se os céus. De lenço e flores na mão, Portugal entristeceu. Adeus, Amália, adeus. De lenço e flores na mão, Portugal entristeceu. Adeus, Amália, adeus. Mas o adeus não existe, pois a obra que deixou transformou os corações. Mas o adeus não existe, pois a obra que deixou transformou os corações. Amália vive e persiste no fado que ela cantou, que inspirará gerações. Amália vive e persiste no fado que ela cantou, que inspirará gerações. Bravo!